Une s'équipe, une tasse, appétité, assez pour deux et deux pour un. Moi pour toi, et toi pour moi, c'est tout. Personne tout près ne va nous entendre. Les familles, les amis, les soirs, l'après-midi, ils ne savent pas que nous sommes là. Le jour se lève et tu te lèves, et moi ce rêve, je te fais une galette à déguster entre collègues. Ils verront que nous formons une belle famille, une fille, le garçon. Et pour fin, eu pra você, pra mim. André, o que é isso? Seria um jukebox de cinema? Como é que Exatamente. Funciona isso? Esse é um projeto querido nosso, um projeto que a gente desenvolveu aqui, que é uma jukebox de cinema. Então, imagina uma cabine daquelas onde você tira foto 3x4 e uma jukebox. Só que aqui são cenas de filmes. Não são trailers nem pedaços, são cenas completas que a gente selecionou. Ou não? O foco foi grandes atuações. Então a gente selecionou 120 filmes, em cada filme uma cena, cenas que vão de 2 a 5 minutos. E aí você pode escolher. Então você vai descendo aqui. Assim, aí você... E é para duas pessoas podem assistir? Duas pessoas podem assistir sentadinhas. Aí você, por exemplo, escolhe esse daqui, você coloca aqui, ele já sobe. É uma programação bem eclética, tem filmes mais antigos, tem filmes contemporâneos. Ó, tá começando aqui. Ai, que delícia isso. Good afternoon, gents. I see nothing has changed. E esse é um papel diferente do Gary Cooper nesse filme, né? Porque, em geral, é o soldado, general. E esse é um filme que é uma comédia romântica. This is Siberian urban, quite expensive. Que legal, porque recupera uma magia de assistir aqui, né? Exatamente. Porque tem uma magiquinha aqui, né? Nesse lugar pequenininho. Exatamente. E a tela é bem grande na proporção do espaço, né? É. É um dos nossos sucessos e dos nossos xodós aqui, a nossa cabine de cinema. Adorei, eu vou ter que sair daqui porque a gente está dando uma entrevista, né? Pode voltar depois. Estamos num lugar que é um ícone da cidade de São Paulo, que é o Museu da Imagem e do Som, o MIS. E hoje a gente vai conversar com o André Sturmi, que além de diretor de cinema, de curta-metragem, há 2 anos também dirige aqui esse espaço. Vamos lá? E você já frequentava o MIS há muito tempo aqui? Como que era a tua relação com o MIS? Exatamente, nos anos 80, 90 eu vinha bastante, né? O MIS era um dos lugares mais efervescentes, né? Na cena paulistana. Aqui começou até antes, nos anos 70, finalzinho dos anos 70 começou o Vídeo Brasil, comecinho dos anos 90 o Festival Internacional de Curtas-Metragens, o Festival Tudo Verdade, que hoje são eventos da cidade. Sim. No começo eram muito concentrados aqui, né? Nasceram aqui, né? A primeira edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens foi no MIS, só no MIS. A primeira edição do Vídeo Brasil e várias outras foram no MIS. E aí os eventos cresceram tanto que tomaram a cidade. Então eu vinha muito aqui. Fui curta-metragista, então o MIS era a casa dos curtas-metragens, final dos anos 80, começo dos anos 90. Quantos curtas você tem, André? Eu fiz 4 curtas-metragens. Um mais recente, mas os outros 3 justamente final dos anos 80, começo dos anos 90. E 2 deles estrearam no MIS. Então você tem uma relação também afetiva aqui também com o MIS. Afetiva, com certeza. Foi super importante na minha formação visual, cinematográfica, principalmente, né? Mas o MIS era enfim, esse lugar efervescente, 1 milhão de filas, de muita gente. Foi aqui, por exemplo, que teve a primeira retrospectiva de Pedro Almodóvar na cidade de São Paulo. Tem uma expressão que no mundo cultural sempre se fala que é formação de público, né? E formação de público, em geral,
é você aumentar o público do espaço, ou seja, formar público para o espaço. Mas eu acho que formação de público também tem esse segundo significado, que é informar o público. Ou seja, fazer com que o conhecimento, de certa maneira, formar, né? Mas é que aí pode parecer pretensioso. Mas é você oferecer de uma maneira mais qualificada a informação sobre algo para que a pessoa se sinta mais interessada em ver. Então não é só oferecer o que a pessoa já conhece e já gosta, mas tentar motivá-la ampliar a história, a arriscar, a conhecer alguma coisa diferente e de repente gostar. Como que o MIS entra nessa questão, assim? O que vocês podem, como vocês pensam isso aqui? A gente pensa em justamente ser um espaço que oferece algo diferente para o público. Então a gente tem exposições, a gente tem programação de cinema, a gente tem e a música vem estar muito variados, forte também muita agora música. Aqui, né? A gente criou até aqui uma programação de dança, né? Que você fala, dança? Porque, enfim, é um museu da imagem e o som. A gente começou, quando eu cheguei aqui, ampliando o leque de exposições, ampliando o leque de programação de cinema. Mas eu queria, de alguma maneira, ter no museu todas as formas de arte. E aí a gente pensou, e aí conversando com uma pessoa, curadora, aliás, a Natália Malo, a gente chegou nesse recorte. Conheço, uma compositora, super bacana. Compositora, cantora, música, pessoa incrível. E a gente bolou esse projeto em que a gente chama coreógrafos para escolher um lugar do museu em que eles querem adaptar ou apresentar uma nova coreografia, que sempre tem que estar ligado ou à música ou à projeção no espetáculo. Então chama Dança no MIS, uma vez por mês, e a gente tem visto espetáculos incríveis aqui, né? A música, a gente tem shows de música pop, música contemporânea, a gente tem o Isso cinematógrafo. tem trazido mais gente? Como tem funcionado com a questão do público aqui? Muito público, né? Muito público. A gente tem tido um aumento de público bastante grande. E variado? Você teria um perfil desse público? Dá para traçar algum perfil do público? O público é variado, porque justamente a gente faz uma programação variada. Então, por exemplo, em algumas exposições a gente tem um público de idades, sei lá, vamos chamar de um público que não é exatamente tão jovem, mas ao mesmo tempo a gente faz um trabalho educativo, então a gente traz escolas. Já, por exemplo, a Green Sunset, que é um evento de música eletrônica que a gente faz uma vez por mês aqui, o público é majoritariamente de 18 a 35. E é no espaço aberto que isso acontece, Exatamente, né? Nessa região aqui a gente usa um pedaço do MUB, inclusive, é uma parceria que a gente faz com eles. Essa grade, ela fica aberta de terça a domingo, ela só fica fechada na segunda. Isso também é uma coisa que a gente conseguiu com eles, de maneira que cria um grande espaço de convivência. E isso é uma coisa tão necessária na cidade, né? Vira um parque, no final de semana, isso aqui vira um parque. As pessoas vêm, sentam por aqui, às vezes fazem até piquenique. É muito Pode fazer bacana. piquenique, hein? Pode, claro. A gente tem um evento, por exemplo, maratona infantil, uma vez por mês, como diz o nome, uma maratona de atividades para crianças e para os seus pais. De novo, é outro público que é exatamente o oposto do público que vem na festa de música eletrônica Green Sunset. Assim como o evento de dança traz um público que dá para perceber que é um público da dança. Você vê que as pessoas já se conhecem. Então é legal a gente oferecer no museu essa interação de públicos diferentes, que aí não é só que a pessoa vem aqui e cruza com a outra pessoa. Não, mas o cara veio ver o espetáculo de dança e de repente ele se interessa em ver uma exposição que ele não estava vamos dizer, na mira dele. E ele descobre alguma coisa diferente. O pai traz o filho para vir na maratona infantil e descobre que tem um show de uma banda que ele quer vir na sexta-feira. Então, essa ideia de ter atividades muito diferentes é porque é a maneira que você traz públicos diferentes para conhecer outras manifestações culturais, outros trabalhos, que eventualmente a pessoa ou não conhecia, ou até tinha ouvido falar, mas não se interessava. Mas como ela vem e chega aqui, ela muitas vezes acaba tomando contato. André, você é gaúcho?
Você de que Gaúcho, cidade de Porto Alegre. Ah, é? E você já trabalhava, já se interessava por cinema desde criança? Como é que foi a tua aproximação com o cinema? Desde criança, assim, desde que eu me lembro de mim, eu gostava de ir no cinema. Isso é uma coisa que realmente é uma lembrança muito forte, assim, da minha infância, adolescência. Uma questão familiar ou não? Meus pais iam no cinema como qualquer, imagina, casal ia nos anos 70, né? Era um programa de todo mundo. Mas, por exemplo, quando a gente era, sei lá, devia ter 7, 8 anos, meus pais compraram um pequeno apartamento em Guarujá, onde a gente passava as férias. Isso nos anos 70. E tinha um cinema bem grande que passava um filme de tarde e um filme de noite, todos os dias diferentes, era matinê. Então eram 7 filmes por semana. E meu pai dava, sei lá, R$10 todo domingo, que a gente passava as férias inteiras lá. Eu gastava todo o meu dinheiro, eu ia no cinema 3, 4 vezes por semana, sozinho, sem minha mãe, sem meu irmão. E o cinema, inclusive, em geral, à tarde, segunda, terça, quarta-feira, tinha 8 pessoas. Eu ia tanto no cinema, e eu ia, sentava no mesmo lugar. Eu ia tanto no cinema que um dia eu estava lá sentado assistindo o filme, chegou o porteiro, bateu no meu ombro, você é o André? Eu falei, sou sim, senhor, a sua mãe está te procurando. Que ótimo. Porque minha mãe ligou lá, que precisava de mim, ela falou, é um menininho magrinho, assim, que vai sempre aí. Ah, só tinha eu. E você, nessa época, já imaginava que você ia trabalhar com isso? Já virou? Não, nunca, não. Realmente, a minha vida mudou quando eu estava fazendo faculdade na GV, administração, e um dia, no segundo ano, tinha uma plaquinha assim, venha participar do Cineclube da GV. E aí eu fui participar e aí eu descobri esse mundo que ninguém conhece. Você perguntar para um jovem que você quer fazer, que gosta de cinema, ele pode dizer que quer ser cineasta, ator, eventualmente assim, 1 em cada 500 vou ter um cinema. Mas ninguém conhece distribuição, ninguém conhece esse outro trabalho de programação. E aí eu entrei para o Cineclube e descobri esse mundo. E aí, na verdade, a minha entrada no cinema, antes de ser cineasta, foi no Cineclube, na programação, na seleção dos filmes. E aí eu resolvi que eu queria fazer um curta, que eu não tinha estudado cinema, nada disso, o meu conhecimento era de cinéfilo. Eu escrevi um roteiro, ganhei um prêmio, aí eu fui falar com um fotógrafo, Chico Botelho, que infelizmente faleceu alguns anos atrás, que era um cara super profissional, que foi muito generoso comigo. Você era garoto? Eu tinha, sei lá, 19 anos. E assim, a minha conversa com ele, eu não tinha a menor ideia do que era uma lente 28 ou 55. Mas eu dizia para ele o seguinte, lembra aquele filme Fantasma do Paraíso? Aquela cena que o cara invade a loja de discos? Eu queria fazer daquele jeito. Ele dizia, é uma lente assim. Ele punha a lente, eu olhava e dizia, é isso mesmo. E aí que eu fui... Era quase uma consulta de biblioteca. Exatamente. Ele tinha um universo cinematográfico parecido com o meu, então as minhas referências funcionavam. E aí eu comecei a fazer filmes também. E André, como é que você consegue conciliar o teu trabalho como diretor em cinema também, com esse teu trabalho aqui? Como é que você faz? Então, meu trabalho de diretor de cinema ficou meio congelado, porque eu trabalhei na Secretaria da Cultura durante 4 anos e meio. E aí, trabalhando no governo, não podia estar fazendo filmes. Porque a gente faz filmes com dinheiro público, e 2, porque a demanda... Uma questão ética, você disse. Uma questão ética, justamente. As pessoas iam dizer que eu estava usando a minha posição. E também porque o meu envolvimento foi muito grande. Eu realmente trabalhava das 8 às 8 todos os dias, então não dava. Fazer um longa-metragem significa você ficar 2 meses, pelo menos, né, retirado, envolvido com aquilo. Agora que eu estou no MIS, eu não sou mais um funcionário público, embora o MIS pertença ao Estado de São Paulo, ele é administrado por uma organização social, então eu eticamente não tenho mais problemas. E não que eu não tenha muita coisa para fazer, mas permite que eu esteja, como eu estou trabalhando, num roteiro com um grupo de profissionais que está, vamos dizer, mais à frente para um novo. Na verdade, são 2 projetos que eu estou trabalhando e para ver qual que fica redondo primeiro, né? Acho que para fazer um filme, o roteiro tem que estar muito pronto, né? Senão não vale a pena. Então eu estou trabalhando em 2, com pessoas diferentes, são projetos bem diferentes, para ver qual que eu sinto que está maduro, para então começar a ir atrás de recursos. Então estou nesse momento divertido de escrever roteiro. Você acha que existe esse crescimento em geral dos roteiristas no Brasil? Eu acho que é uma questão... Acho que é um momento em que está havendo uma possibilidade para isso, muito forte, né? Tem uma demanda muito grande. Essa lei que entrou em vigor no ano passado, que criou a janela para a produção independente brasileira nos canais de TV a cabo, foi uma revolução. Foi e será. Porque aumentou, portanto, a demanda de produção e aumentou a demanda de produção de conteúdo, não só de longa-metragem, principalmente de séries, de produtos com uma cara televisiva, onde o trabalho do roteirista é muito importante.
Então, já tem um universo aí de roteiristas trabalhando, mas acho que isso vai ser muito importante para efetivamente criar um mercado de trabalho para roteiristas que vai permitir que a gente tenha cada vez melhores roteiristas. Sempre teve um clima moderno aqui, né? No sentido de... Exatamente, de estar apostando no novo, abrindo espaço para os novos talentos, ao mesmo tempo que dialoga com o clássico, afinal de contas é um museu. Mas acho que a natureza principal é essa, é o contemporâneo. E isso é um critério atual, nessa transformação que ele está passando aqui, que você está promovendo e querendo também, esse é um dos critérios, assim? Com certeza, a gente tem apostado bastante em trabalhar com, de novo, o contemporâneo, no seu sentido amplo, né? E muitas vezes no diálogo com o clássico, com o genial, do que a gente pode estar olhando para aprender e caminhar para frente. O que se chamaria de clássico? Nós vamos ter em outubro uma exposição sobre o Stanley Kubrick, com uma retrospectiva completa dos filmes dele. Então é um clássico, mas é um clássico atual. Não é aquele clássico que você assiste os filmes e fala, pô, foi um grande cineasta. Os filmes do Kubrick, quase todos, você assiste hoje e você fica tenso, você vibra, você se envolve, né? Ou seja, é clássico. Um dos seus cineastas preferidos também? Com certeza, também, um dos meus cineastas favoritos. Eu acho que o Kubrick, a gente pode inclusive dizer que transcende o cinema. Ele é um cineasta, ou falemos, um dos artistas que consegue ter transcendido a sua arte e se tornado ícone da cultura ocidental. Em qualquer lugar que você vá, se você tocar Assim Falava Zaratustra, as pessoas não chamam mais assim, elas falam a música do 2001. É verdade. Não é? Se tocar aqueles acordes iniciais, todo mundo já sabe qual é o clima do que vem ali. E até hoje o espaço pra gente tem essa imagem arquetípica que ele traduziu, né? Se você puser aquela foto do Jack Nicholson com o machado e a porta e a mulher dele gritando, todo mundo sabe que é o Iluminado e que é uma cena de medo que vem por aí. Sim. Então, e eu acho que o terceiro é aquela foto também do Alex, uma Laranja Mecânica, com os negocinhos abrindo os olhos, os longos cílios. Sim. São 3 imagens, quer dizer, uma música e 2 imagens que se tornaram ícones da cultura ocidental, né? Transcendem só o filme no qual elas foram feitas e se tornaram referências de terror, de trilha sonora, ligado à ficção científica, e no caso do Alex a mesma coisa. E ainda você tem a coisa da música também, porque aquele trecho da Nona Sinfonia de Beethoven, que é a música principal do Laranja Mecânica, também, qualquer lugar que tocar, as pessoas já relacionam. Sim, parece que agora já foi feito quase que uma coisa para outra. Exatamente, é como se fosse a trilha sonora do filme. Quem você acha que seria imperdível para uma pessoa falar, pô, você tem que começar a assistir cinema, que a pessoa não tá acostumada só com esse blockbuster, e tivesse uma oportunidade de ver coisas, uma garotada, assim, quem que você sugeriria? É tanta gente, né? Mas se for um garoto que nunca viu nada, assim, muito diferente... vou falar algumas opções, né? Claro. Acho que Almodóvar, os filmes do Almodóvar dos anos 80, são uma boa introdução a um cinema diferente, mas que ao mesmo tempo é fácil de entender, de acompanhar. O Woody Allen também é um cineasta, né, que é muito inteligente, tem diálogos ótimos e não é exatamente aquele cinemão. Um pouquinho mais, eu acho que os filmes do Billy Wilder, acho que é, na minha opinião, o melhor cineasta de todos os tempos, são os melhores roteiros, muito originais. E também, são filmes que têm 50 anos, 60 anos e você dá risada, você se emociona, você vibra. E se quiser assistir uma coisa super diferente, eu acho que são filmes do expressionismo alemão. Aí é uma imersão mais radical, são filmes mudos, preto e branco, mas são filmes que ainda hoje, 100 anos depois da sua realização, 90, 100 anos, impactam, te causam muita impressão e principalmente tem uma estética, tem um visual que é impressionante. Bom, vou ter que te perguntar também o que você está achando do cinema brasileiro atual, assim, se você se empolga com o que está vendo, se tem visto coisas que te animam, o que você acha? Eu acho que sim, acho que o cinema brasileiro está num momento muito legal porque ele chegou num estágio em que você tem filmes super blockbusters competindo com os americanos, né, principalmente essas comédias. Posso até pessoalmente ter as minhas opiniões, mas eu acho que como indústria é importante ter filmes assim que disputam o mercado, né? Que fazem 2, 3 milhões de espectadores. Ao mesmo tempo a gente tem filmes de produção, de valores de produção, que buscam dialogar com o público, como Xingu, por exemplo, que eu acho um filme incrível, filme emocionante, bem produzido. E a gente também tem filmes mais ousados, filmes
mais artísticos, de altíssima qualidade, que têm ido para festivais internacionais. Essa notícia super fresca, ontem, o festival mais importante de animação do mundo, equivalente ao Festival de Cannes, ao Festival de Annecy, pela primeira vez em todos os tempos, um filme brasileiro ganhou a Palma de Ouro de melhor filme de animação do mundo, que é esse filme do Luiz Bolognese, que passou há pouco no cinema aqui no Brasil, que ganhou o prêmio ontem. Então você vê que o cinema brasileiro, e um longa-metragem de animação adulto, que é um produto raro na produção brasileira. Então é muito legal ver o cinema brasileiro tendo sucesso em todas as dimensões que um cinema precisa ter. Porque um cinema que só tem filme comercial é bacana, mas falta aqui. Um cinema que também só tem filme difícil não dialoga tanto com o público. O cinema brasileiro consegue transitar bem em todas as áreas. Outro dia teve uma reunião da ministra Marta Suplicy em São Paulo com cineastas, né? E estávamos discutindo o Vale Cultura, que é uma iniciativa muito positiva, no sentido de dar acesso a mais pessoas à cultura, só que a gente colocou para ela que, no caso do cinema, precisava ter algum limite, que, por exemplo, não pudesse usar para filmes estrangeiros. Ela tem a posição de que não, que o Ministério não pode impor nada, que as pessoas que escolhem. Aí, Isso não é a sua posição. Essa não é a minha posição. Eu falei para ela, veja, ministra, uma banca de jornal, você entra na banca de jornal, tem 800 revistas diferentes. Então, aquelas revistas blockbusters estão na frente. Mas se o jornaleiro quiser, tem um espaçozinho para ele pôr aquela revista mais sofisticada aqui, aquela revista mais diferente aqui. Cabem todas as revistas. Tem a 50, gente pode até achar que essas revistas... Tem 200 exemplares daquela revista que todo mundo compra, mas tem um da outra. Na sala de cinema não tem jeito, porque se está passando o seu filme, não está passando o meu. Nem o dele, nem o dele, nem o dele, nem o dele. Então como é que faz? A pessoa com o Vale Cultura na mão quer ir no cinema, ela necessariamente vai gastar o Vale Cultura num filme internacional. Nada contra o cinema internacional. O que eu acho que não faz sentido é o governo brasileiro gastar dinheiro do governo num tipo de indústria, que é o cinema de Hollywood, que já é oligopolista no mundo inteiro. Eles não precisam de dinheiro público. O dinheiro público devia ser gasto para criar espaço para a produção que não tem acesso normalmente. Como é que você compete com um filme que estreia como Homem de Ferro 3 em 1.300 salas, com investimento em publicidade de 8 milhões de reais? Eu que te pergunto, como você... Não compete. Não compete. Essa é a questão. É uma maneira de ocupar o mercado que liquida a competição. As pessoas, eu brinco, o teorema, enfim, estamos aqui entre amigos, né? O teorema Tostines do mercado de cinemas no Brasil. Né? Tem tanta cópia porque tanta gente quer ver o filme, ou tanta gente vai ver o filme porque tem tanta cópia? Você chega no cinema, tem 10 salas, 7 estão passando o mesmo filme, ao meio-dia, meio-dia 5, meio-dia 10, meio-dia 20, você entra por inércia. Você não tem opção. Você já chegou lá no lugar, já pagou o estacionamento ou o cobrador que para na rua. Você já está com o seu namorado ou namorada. Você entra, você não tem jeito. Então, você acaba criando uma situação em que não tem opção para o espectador. E isso não é uma questão que prejudica o cineasta brasileiro, que prejudica o produtor brasileiro. Isso prejudica, do meu ponto de vista, o indivíduo, o cidadão, o consumidor, que não tem opção. Então, eu sei que a gente já está na expectativa dessa exposição do Bowie, que é para o ano que vem, né, David Bowie? Então, a gente abre a exposição aqui bem no finalzinho de janeiro do ano que vem. A exposição está em Londres, ela inaugurou esse ano no Victoria and Albert Museum, em março. E é o maior sucesso da história do Victoria and Albert Museum e com certeza uma das exposições mais bem-sucedidas de todos os tempos. Eles venderam 42 mil ingressos antes de abrir a exposição. E não era para um show, era para uma exposição. Diária, não tem mais ingressos para vender, então as pessoas chegam cedo, fazem fila para pegar os lugares que sobraram para entrar. É muito legal essa coisa pop no museu também, né? Isso dá um... Isso tem a ver com aquilo que eu falei, ou seja, da gente ter chamarizes que trazem as pessoas
E aí, nesse ambiente, elas conhecem outras coisas. Então, é muito importante tirar, porque hoje as pessoas, muitas vezes, né, principalmente pessoas mais jovens, mas não só o jovenzinho, pessoas de muitas idades, digamos assim, às vezes pensa em museu, pensa naquele lugar meio morto, que tem umas vitrines, umas coisas antigas, Sim. né? Nesse mundo do computador, fica parecendo meio ultrapassado. Então, uma exposição como a do David Bowie vai mostrar para as pessoas que o museu pode ser um lugar, não é só porque fala do David Bowie, a exposição é muito interessante, muito viva. E você também é um fã do David Bowie? Eu sou muito fã do David Bowie, então é duplamente prazeroso trazer essa exposição para cá. Então tá, obrigada, André, de receber Imagina, a gente é um prazer. aqui. Obrigado, hein? Sucesso. Isso que nós estamos trabalhando, não posso prometer ainda. Une s'équipe, une tasse. Eu espero que sim. Appétit. Venha, David, a gente quer te conhecer pessoalmente. Moi pour toi, et toi pour moi, c'est tout. Personne tout près nous va nous entendre. Les familles, les amis, les soirs, l'après-midi. Ils ne savent pas que nous sommes là. Les jours se lèvent et tu te lèves. Et moi, ce rêve, je te fais une galette à déguster entre collègues. Ils verront que nous formons une belle famille, une fille, le garçon. E por fim, eu pra você pra mim.